Então, relembrando um pouquinho do que foi falado a semana passada, né? A semana passada a Jana trouxe o que é a armadura, né? Para que ela serve, né? Na verdade, a armadura ela é toda espiritual. E a gente precisa, primeiro, antes de tudo, conhecer o nosso general, né? Cristo, saber quem ele é, para que a gente possa vir andar nos princípios dele, para que essa armadura esteja sobre nós e a gente esteja protegido do mal, né? Do inimigo. A gente precisa conhecer o Senhor, ter intimidade com ele, né? E colocar em práticas os princípios dele através da palavra. Porque, na verdade, para a gente estar revestida e protegida com a armadura dele, a gente precisa estar nos princípios dele, com os hábitos firmados nos princípios dele, né? Então, foi falado sobre um conjunto de leitura, de compreender o que se lê, né? De meditar e de pôr em prática, né? Isso é a base para nós ter essas armaduras sobre nós. E hoje a gente vai falar de... São 6 peças da armadura que falam em Efésios 6, né? E hoje a gente vai falar de 3 delas. E a primeira delas é o cinturão da verdade. Lá nos tempos romanos, né? O soldado, ele usava a armadura para guerra, né? E o cinto era usado para segurar toda a armadura. Toda a armadura. O cinto era usado para ajustar a armadura sobre o corpo. Se o cinto não estivesse bem ajustado no corpo, a armadura ficava toda solta. E o soldado não tinha firmeza para nada, não estaria preparado para ir para o combate. O cinto é a peça principal da armadura. Ele que sustenta toda a armadura no corpo. Então, o cinturão da verdade, ele é a parte principal da armadura do Senhor. Ele é a parte principal, é ele que vai segurar todas as outras peças. Olhando isso, né, como uma coisa espiritual, né? A gente não vai enxergar essas peças sobre nós, mas se a gente seguir ali o que tem que seguir para ter essas peças no mundo espiritual, a gente vai estar protegido dessas peças sobre nós. Então, para nós estarmos com o cinturão da verdade ajustado em nossas armaduras, sobre o nosso corpo, precisamos fazer. Primeiro, a gente precisa entender 2 aspectos da verdade. Para a gente ter esse cinturão sobre nós, a gente precisa entender 2 aspectos. A primeira delas é entender quem é Jesus. Lá em João 14:6, Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Então, o primeiro aspecto que a gente precisa entender como os filhos de Deus, como membro do exército do Senhor, principalmente vocês jovens que são a geração que vão, que Deus está preparando para o avivamento, e eu creio nisso, vocês ainda, né? Eu creio que o desejo do Senhor é que vocês ainda estejam mais preparados ainda para esse exército, né? Para esse grande exército dele. Então, o primeiro aspecto que a gente precisa entender é que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho para chegar até Deus. Ele é o caminho para chegar até a eternidade. O caminho para chegar onde Deus nos fez. Deus nos fez lá antes de colocar nós no ventre da nossa mãe. Ele já escreveu tudo sobre nós para a gente chegar até a eternidade. Só que o caminho para trilhar tudo isso que ele já escreveu é através de Jesus. Não existe outro caminho. Então, a gente precisa andar no caminho de Jesus, né? Conhecer Jesus, saber quem ele é, procurar nas escrituras, ler lá todos os livros que fala dele, para a gente entender ele, para a gente entender o tamanho do amor, tentar entender, porque é difícil entender tanto o amor que ele teve por nós, né? Mas para que esse amor de Jesus entre no nosso coração, entre no nosso espírito,
Então, a primeira coisa que a gente precisa é entender quem foi Jesus, é entender que ele é o caminho, ele é a verdade e se doou para arrancar todas as mentiras que estavam, né, no ser humano, todas as mentiras que foram inseridas, né, no ser humano. E ele é a vida, né? Ele é a vida. Ele se deu por nós, pela nossa vida. Se não fosse, se ele não tivesse, né, feito, se ele não tivesse se doado como sacrifício, a nossa condenação era a morte, né? Morte que eu digo espiritual. Nós não ia ter a salvação, ele nos deu. Nós estaríamos condenados ao inferno, né? E ele foi misericordioso e nos deu a vida, né? A vida eterna. Então, o primeiro aspecto da verdade, precisamos ter a revelação de quem é Jesus. O caminho que ele é o caminho para chegar até Deus, o caminho para trilhar, que nós devemos trilhar para chegar na eternidade e nos tornarmos lá o que o Senhor já nos fez para ser. Devemos também ter a revelação de Jesus como verdade. Ele é o verbo que se fez carne, ele é o princípio, o verbo, tudo foi através dele. A gente precisa entender, né, tudo que eu falei agora, que ele venceu a morte lá na cruz, a morte espiritual, né, ele venceu a morte ali no momento que ele se deu como sacrifício por nós, porque nós estávamos condenados para chegar na eternidade. Devemos também ter a revelação de Jesus como a verdade. Devemos entender que ele é o começo, o meio e o fim, ele é tudo para ele, por ele e para ele. Esse é o primeiro aspecto da verdade que a gente precisa entender. O segundo aspecto da verdade é a verdade das nossas atitudes. A verdade da armadura de Deus tem os dois aspectos, e uma delas é a verdade que habita em nosso coração. O que seria essa verdade que habita em nosso coração? É viver em verdade, onde a mentira já não faz parte mais da nossa vida. A gente não pode ser controlado pela mentira em aspecto algum. Na Bíblia fala que o pai da mentira é o diabo, né? Acho que todos vocês já devem saber, né? Devem ter esse conhecimento, que ele é conhecido como o pai da mentira. Então, se Jesus é a verdade e o diabo é o pai da mentira, não existe meio termo, né? É a verdade e a mentira. Jesus é só a verdade, mas o diabo, ele é o pai da mentira, ele é o pai do engano. Então, tudo que for meio termo, que não for 100% verdade, não é do Senhor. Não é do Senhor. Não existe meia verdade, não existe ocultar alguma coisa. Como é que eu vou explicar assim? Tem uma palavra, Jana, me ajuda? Não é ocultar a palavra, mas quando tu não fala algo. Esconder, achar que não tem necessidade de falar. Isso também se gera, né? Esconder a verdade também é uma forma de mentira, né? Então a gente... Oi? Omitir a verdade? Omitir, isso, essa é a palavra que eu estava procurando. A omissão, ela também é uma mentira, né? Então, o que a gente tem que vigiar nas nossas atitudes? Se a gente anda 100% em verdade, né? Porque no momento que a gente oculta alguma coisa, ou a gente fala uma meia-verdade pela metade, já não é verdade. Então, o nosso cinto ele não vai estar bem ajustado. Porém, a gente precisa ter cuidado. Por isso que a gente tem que conhecer Jesus, conhecer o amor dele, para que a gente use essa verdade como amor. Porque, às vezes, a gente fala a verdade para as pessoas e acaba machucando as pessoas, dependendo da forma que essa verdade é colocada. Então, a gente precisa conhecer Jesus, precisa ter relacionamento com ele, entender o sacrifício, entender o que ele é na nossa vida, para que a gente consiga ter sabedoria e o Espírito Santo nos ajudar a usar essa verdade com sabedoria, para que não se torne machucando, né? Não acabe machucando as pessoas ou às vezes até matando espiritualmente alguém, porque a verdade, dependendo da forma que ela for dita, ela se torna justiça, né?
ela se torna uma justiça própria. E isso é muito perigoso, porque isso pode machucar e magoar as pessoas. A gente adolescente, principalmente, tem, né, ousadia. O jovem, ele tem mais ousadia. E, às vezes, com essa ousadia, a gente acha que pode falar o que quer, da forma que quer, né? E aí acaba machucando as pessoas ou magoando, né? Então tem que ter a verdade, ela tem que ser sempre usada, né? A gente precisa andar na verdade, mas a gente precisa andar na verdade com amor, né? Usar essa verdade com amor, com sabedoria, para que isso não venha a se tornar algo ruim, né? Algo que vai machucar alguém ou matar espiritualmente. Por exemplo, a gente conhece alguém, eu vou falar por mim. Quando eu conheci Jesus, foi tudo tão maravilhoso para mim que eu queria que as pessoas entendessem aquilo que eu estava vivendo, né? Então, eu não pedi estratégia para o Senhor, porque a gente tem que ter estratégia. Às vezes a gente não precisa nem falar com as pessoas, só a maneira que a gente vive já encanta elas já querem conhecer. Mas a gente fica tão... não pede sabedoria que a gente quer que as pessoas entendam o que a gente está vivendo, mas a pessoa ainda não conhece. E aí tu vai lá e dá uma enxurrada de verdade na vida dela, a pessoa se assusta e sai fora. Ela não aguenta porque é muita coisa. A pessoa não tem o Espírito Santo ainda, ela não tem o entendimento que a gente já tem. Então tem que ter bastante cuidado com isso, né? Então o cinturão é a base de toda a armadura. Andar na verdade é a base para te estar no caminho certo do Senhor e estar protegido por Ele. Depois ali em Efésios 6, depois da cinturão da verdade, ele fala da couraça da justiça. O que é a couraça? A couraça é uma parte da armadura do guerreiro feita de metal. Quem assiste aquelas séries antigas já deve ter visto, né? Que eles usam aquelas armaduras. Então, a couraça ela é uma parte feita de metal, que ia do pescoço para baixo da cintura, protegendo a frente e as costas do guerreiro. Protegia membros vitais, sobretudo o coração. Então, na armadura de Deus, a couraça da justiça, ela é a iniquidade de todas as ações, é o equilíbrio, ela é a justiça de Deus. Ela é a justiça de Deus, porém a justiça de Deus ela não está ligada com os direitos pessoais, né? Então, primeiro a gente precisa entender a verdade, andar na verdade, para que a gente consiga andar na justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é totalmente o oposto da nossa justiça, totalmente o oposto da nossa justiça humana, né? A partir do momento que se recebe Jesus como Senhor e Salvador, se perde todos os direitos. Quando a gente aceita Jesus, a gente não tem mais direito algum, porque os nossos direitos passam a ser totalmente de Jesus. O direito dessa vida passa a ser dele. Jesus nos comprou e nos comprou com sangue. O nível da justiça de Deus é muito diferente da de um ser humano. Ele é completamente justo. Deus, ele é justo em tudo. Por mais que a gente não entenda, ele é. E o ser humano jamais conseguiria pagar o preço por toda a injustiça que comete e cometeu. Então, a gente é humano, né? A gente é falho e a gente jamais conseguiria pagar pelas nossas justiças, pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Na Bíblia fala que o preço do pecado é a morte. E o Jesus veio pagar esse alto preço por nosso pecado, que nos garantiu a vida eterna, né? Nos tirou da morte espiritual e nos dá a vida eterna para quem segue pelo caminho dele, no caso. A partir daí, Jesus é quem justifica. Não se tem mais direito de se justificar perante o outro, ou brigar por aquilo que se crê. Às vezes a gente bate, né? Bate, como se a gente está certo, e às vezes a gente nem está certo, mas bate que a gente está certo. Isso é justiça humana. Quando a gente não está na justiça humana, a gente diz assim, a gente fala uma vez, a pessoa não aceitou, amém. Agora está nas mãos do Senhor, porque a justiça é dele, é ele que vai convencer, é ele que vai fazer,
tomar a frente disso e vai nos justificar perante aquela situação. E quando se está errado, é culpado na acusação. Quando a gente está errado e culpado na acusação, tenta se justificar e ver, né? Se dá conta que não está fazendo certo, o que a gente precisa fazer? Se arrepender, pedir perdão, perdoar também o outro, né? Que não concordou com aquela situação ou que nos deixou irado, porque a justiça própria, ela nos causa, às vezes, ira, né? A gente fica bravo, a gente fica irado, a gente não aceita aquela situação, né? Então, a gente precisa ter um coração firmado na verdade, porque a gente venha sentir, se arrepender, venha tomar frente de pedir perdão, porque uma coisa eu vou falar para vocês, o perdão a gente pede mesmo a gente não tendo fazendo nada errado. A gente pede perdão, às vezes a gente nem está errado na situação, mas a gente tem Jesus. Então, a gente tem o dever de pedir perdão para o outro, independente da gente estar certo ou não. Porque a gente precisa constranger as pessoas com amor, porque é isso que Jesus fez com nós. Ele nos constrangeu com todo o amor dele. Então, a gente precisa ter esse ato de amor, mesmo estando certo, mesmo estando certo. A gente precisa ter isso no nosso coração, de constranger as pessoas com amor, porque assim a gente vai estar levando Jesus até elas. Guarde seu coração, suas emoções e suas vontades todos no Senhor. Quando se está debaixo de um governo que se entende que Jesus é a justiça, pode se levantar o mundo contra. Vai ter tranquilidade, vai ter paz. Quando a gente está com o coração, né, no Senhor, entende que Ele nos justifica, que Ele é tudo na nossa vida, a gente depende dele para tudo, a gente vai ter paz, independente da situação que a gente esteja. A gente não vai lutar contra, a gente vai entregar para ele lutar por nós, né? E isso vai nos trazer tranquilidade e paz. Entender que Jesus é a justiça traz paz ao coração. Não precisa brigar por direitos, e isso conflita o mundo, pois vivemos num mundo que luta por direitos, cada um na sua classe. A gente vê aí, né, muitos direitos humanos, questão de racismo, questão de homofobia, principalmente agora homofobia, bullying, né? Tem bastante coisas aí que dá para pôr aqui. O que acontece? Principalmente com a homofobia, né? A gente sabe a verdade, todos que estão aqui, né? Sabe que o Senhor, ele fez, né, o homem e a mulher, né? Mas que hoje em dia tem muitas situações que as pessoas não se reconhecem como Jesus, como Deus fez elas, né? E acabam se relacionando com o mesmo sexo ou, né, que está bem comum, principalmente entre os jovens. Então, o que a gente precisa entender? A gente não tem que odiar essas pessoas, né? A gente não pode concordar com aquela situação, mas a gente tem que amar as pessoas, a gente ama essas pessoas, Deus ama elas. Deus ama as pessoas, ele não repudia as pessoas, ele repudia o pecado, a ação, a atitude. Por que a gente vai estar protegido pela armadura através das nossas atitudes? Porque é os princípios do Senhor, foi para aquilo que ele nos criou. Então, a gente precisa andar nos princípios dele. E isso sim, isso não, o Senhor não concorda, mas a pessoa foi Deus que criou. O amor dele por elas é o mesmo, por isso que a gente tem que tratá-las com amor também. E tentar mostrar a verdade para essas pessoas com amor, né? E o mesmo coisa em relação a bullying, racismo e tudo mais. No reino de Deus não existe diferença de cor, de raça, de cultura, de posição social. Não existe. Não existe pessoa negra, pessoa branca. Existe, mas Deus trata todos iguais. Né? Não tem diferença de uma pessoa para outra, não tem diferença se tu é pobre, se tu tem mais dinheiro, se tu tem, né? Se tu anda bonitinho, se tu não anda, se tu é playboyzinho, se tu não é. No reino do Senhor não existe isso aí. E o desejo do Senhor é que a gente trate as pessoas todas iguais, assim como Ele nos trata. Ele ama seus filhos iguais, Ele não tenha mais amor por um ou mais amor por outro. Claro, os segredos do coração dele
que recebe aquele que obedece ele. Ele entrega o segredo dos corações dele para aquele que obedece. Mas o amor dele pelos filhos é o mesmo, ele ama os filhos dele. Independente de estar em obediência ou não, ele ama os filhos dele, né? E o desejo dele é que a gente venha tentar amar como ele ama, olhar como ele olha, né? Ver como ele vê. Quando ainda há preocupação por direitos que acha que se tem, quando a gente ainda se preocupa com os direitos que a gente tem, com a reputação, né? Às vezes a gente se preocupa com a reputação, ainda não está vivendo na justiça de Deus. Pois quando se entende que Jesus é a justiça, se tem paz e descanso, pois ele protege, ele peleja pelas causas. Pai é o Senhor que governa, o Pai é o Senhor que governa as nossas vidas. Entregamos todos os nossos direitos a Ti, o Senhor da nossa vida, nosso general. Ele é o nosso general, né? E, como eu falei mais acima, né? Quando a gente entende, quando a gente anda na verdade, entende a justiça de Deus na nossa vida, a gente tem paz, né? Vive em paz. E o que essa paz traz? Essa paz nos calça com a sandália da paz, né? Que é a próxima parte da armadura de Deus. Os calçados utilizados pelos soldados eram sandálias de couro e com pregos na sola. Elas davam firmeza aos soldados durante os confrontos. Vale lembrar que o campo de batalha era um local terrível, encharcado muitas vezes de sangue, e, portanto, era necessário um calçado que os motivasse em pé. A queda representava sem sombra de dúvidas, a morte. Então, essas sandálias que eram usadas pelos soldados, elas tinham pregos na sola para que elas ficassem firmes e pesadas, para que não tivesse o risco deles deslizar naquele sangue. Porque se deslizasse, o tombo podia ser fatal, né? Então, o que essa paz no coração, o que é a sandália da paz? É o que a verdade e a justiça traz para a nossa vida. Se a gente andar em verdade, entender quem é Jesus, né? E entregar toda a nossa justiça própria, nossa reputação, tudo que o mundo exige de nós, nas mãos de Jesus, isso vai gerar paz em nosso coração. E o que isso vai fazer? Vai fazer com que a gente esteja com os pés preparados para ir aonde o Senhor quer que a gente vá. E, por exemplo, se vocês estão firmados, conhecem Jesus, sabe quem é Jesus na vida de vocês, não tem preocupação o que os outros vão pensar. Vocês podem estar onde vocês quiserem. Vocês podem estar no meio do mundão. Vocês podem estar no meio de um monte de gente bebendo, fazendo um monte de coisa errada. Vocês não vão cair, porque a identidade de vocês, o caráter vai ser de Cristo, a identidade vai estar firmada em Jesus. Então, é que nem lá a passagem de Davi na caverna. Ele influenciou mais de 300 homens. É isso, né, Jana? Não estou falando errado, né? Ele era um no meio de tantas pessoas. 400? Ele foi um no meio de todas as pessoas reclamavam, estavam chorando, murmurando. E ele influenciou e fez daquelas pessoas um exército. Então, vocês têm que estar assim, porque aonde Deus plantar vocês vão estar preparados, vão estar com paz no coração. O que é a paz no coração? Confiança no Senhor. É você estar com uma dificuldade ali, Senhor, por favor, me ajuda. Jesus, me ajuda. Está com uma dificuldade, Espírito Santo, me ajuda. O que eu faço agora? É a dependência do Senhor. Isso vai trazer paz no coração de vocês. E não importa, porque Deus não quer a gente para andar só com quem já conhece Ele. Deus não quer. Deus prepara a gente para colocar a gente aonde as pessoas não conhecem eles. Só que Deus vai nos levar nesses lugares quando a gente estiver preparado. Quando a gente estiver dependendo dele, saber que quem vai dar as instruções vai ser ele. Então, vocês, que são jovens, que é mais, né, que vão fazer intercâmbio, vão para outros lugares, vão fazer faculdade, vão para outros países e coisa, Deus vai inserir vocês aonde as pessoas precisam de Jesus, pode ter certeza.
E vocês precisam estar com o coração nele, com os pés, né, com essas sandálias aí, para que não deslizem, para que não sejam influenciados e não caiam. Porque uma queda, gente, pode ser a morte, né? É difícil, é difícil. E se a gente não sabe quem o Senhor é, aonde a gente precisa viver. Eu não tive a oportunidade que vocês estão tendo. Eu vivi 30 anos sem conhecer Jesus. Eu quebrei muito a cabeça. Caí muito tempo, tombo. Caí muito tombo. Glória a Deus, eu não morri. Glória a Deus, porque Deus teve misericórdia de mim e se apresentou para mim. E hoje eu tenho a oportunidade de estar apresentando ele para os meus filhos. E preparando meus filhos para quando ele levar meus filhos aonde eu pisei, os meus filhos não vão cair. E eu creio que nenhum de vocês que estão aqui na sala também. Porque se vocês estão aqui hoje, é propósito do Senhor, é porque Ele quer preparar vocês para inserir vocês nesses lugares, para você ser luz, para você ser luz. Pode ter trevas em todo canto, mas aonde há uma luz, as trevas têm que recuar. Então, onde vocês botarem a planta do pé de vocês, as trevas saem, né? Então, é isso que Jesus quer. É para isso que Ele trouxe vocês para estar ouvindo isso. Nada é em vão, né? A partir do momento que se tem a revelação de Jesus como Senhor e Salvador, se passa a viver na verdade, que é o próprio Cristo, e se passa a andar na justiça de Deus, abrindo mão dos direitos pessoais, entregando tudo nas mãos do Senhor, de uma forma verdadeira e confiando nele. Mesmo que o que os nossos olhos vejam estejam de acordo com o que cremos, mesmo que o que a gente veja, mesmo que a gente não veja o que a gente está crendo, orando, Deus está fazendo, a gente não vê nos olhos humanos, mas espirituais Ele está fazendo. Saber que Deus não perde o controle. Uma coisa eu vou falar para vocês, jovens, independente da situação, de tudo que vocês estão olhando não está de acordo, tipo assim, pode estar uma bagunça a mente de vocês. Você sem entender, mas o Senhor sempre está no controle. Deus nunca perde o controle. Ele nunca perde. Por mais difícil que seja a situação que a gente está, ele não perde o controle. Tá tudo no controle da mão deles. Tenham isso na mente de vocês sempre. Saber que ele peleja por nós, que é ele que enfrenta os inimigos, que é ele que nos sustenta. Entender que tudo tem propósito. Faz com que a paz, que excede todo entendimento, habite em nossos corações. E a sandália do Evangelho da Paz passa a possuir nossos pés. Isso vai manter os pés firmes, proteger os pés no caminhar, vai passar e guardar o caminhar e de caminhos escorregadios. Sem paz, dificilmente se avança no caminho de Deus. E o que é a paz? É a confiança no Senhor. Vai ter conflitos, isso vai impedir o avanço. Essa paz vai te guardar e te dar condições de andar nos propósitos de Deus, independente do que vai acontecer ou não. Isso gera a certeza de que Ele é quem justifica perante os nossos inimigos. E essa justiça traz paz para avançar e continuar sem preocupações. Então, andar na verdade, entregar nossa justiça própria nas mãos do Senhor, sandália da paz, ter paz no coração, confiança nele. Essas são as 3 primeiras partes da armadura, né? Pode ver que uma leva a outra, né? Cinta justa toda ela, que é a verdade. Todas essas outras são dentro da verdade. Todas elas precisam ter a verdade para que a gente possa andar nessas outras partes, né? E a justiça, né, é o autocontrole, é a gente entregar as coisas na mão de Deus, né? É a gente aprender a perdoar, pedir perdão, se arrepender. Então, e isso vai gerar nossa paz, que é a confiança no Senhor. E era isso hoje. Era sobre essas partes que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenha ficado bem esclarecido, que todos tenham entendido. É isso aí, Jana. Contigo agora.